Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja aí sobre a tua vida. É uma imensa alegria, um imenso prazer estar aqui com você, dando início a este curso tão fantástico e maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós. Esse curso é um curso de capacitação ministerial para líderes de pequenos grupos. E hoje nós vamos estar falando aqui com você sobre a lição número 1, que fala sobre a origem dos pequenos grupos e a sua importância. Esse curso ele se baseia em 10 lições, são lições fantásticas, que falam sobre a origem, sobre o que não é um pequeno grupo, quebra de paradigma. Nós vamos aprender muito sobre liderança, sobre confronto, discipulado, mentoreamento. Então eu te convido, participe até o final. Com certeza, o Senhor tem o melhor para a tua vida. E falando hoje dessa lição número 1, que fala sobre a origem dos pequenos grupos e a sua importância, eu gostaria de ler com você aqui um texto bíblico registrado lá em Gênesis, no capítulo 1, do versículo 26 ao 28, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. As Escrituras nos ensinam que o homem não é um simples acidente ou um resultado de alguns processos impensados, mas o homem é a obra mais criativa do Deus eterno. Após ter Deus criado todas as outras criaturas, ele formou o primeiro homem a partir do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas e esse se tornou um ser vivente. E ao homem foi ordenado que se multiplicasse, que enchesse a terra, e que toda a terra foi colocada sob o seu domínio. E o homem sendo diferenciado de todas as outras criaturas, apenas o homem, ele foi criado à imagem de Deus. E somente ao homem foi concebido o privilégio de viver em pessoal e ininterrupta comunhão com o Criador. Essas verdades são de grande importância para nós, pois elas definem quem nós somos e o propósito para o qual nós fomos criados. Nós não somos os autores da nossa própria existência, mas fomos trazidos à existência pela graciosa vontade e poder de Deus. Nós não pertencemos então a nós mesmos, mas ao Deus que nos criou para os seus próprios propósitos e para a sua satisfação. Preste bem atenção, Deus não disse haja, como ele disse para o resto da criação, mas ele disse: façamos o homem. E isso comunica a ideia de uma relação pessoal entre Deus e o homem, e uma relação muito importante. E quando ele disse façamos, nos mostra que é um Deus que estava ali, o Pai, o Filho e o Espírito. Ou seja, é o primeiro e o maior exemplo perfeito de uma vida em comunidade. E a Bíblia nos mostra então que eles são únicos e são um, que eles estavam juntos desde o princípio. Então Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, para ter um relacionamento com ele como pai e filho, e para que esse homem gerasse muitos filhos, também à sua imagem e semelhança, e manifestassem o governo de Deus sobre toda a terra. Você pode verificar isso lá em Gênesis 3, no versículo 8, e no próprio capítulo 1, no versículo 28. Mas o pecado do homem quebra este relacionamento. E agora existe então uma separação entre Deus e o homem e não há mais comunicação entre os dois. O homem então perde a imagem e a semelhança divina, perde a comunhão com o Criador. O homem então passa a tentar de qualquer maneira se religar com o Criador. Isaías 59:2 diz assim: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam o rosto de vocês dele, e por isso ele não pode vos ouvir. E agora, com essa quebra de aliança, o que fazer? Qual é a estratégia? Qual é o projeto que Deus tem para cada um de nós? E hoje
com grande alegria para dar início ao nosso curso, nós temos um convidado aqui que eu digo que é para lá de especial. Ele está entre os mais conceituados e respeitados motivadores e pregadores do país. Ele viaja constantemente por dezenas de países, conhece o mundo todo praticamente. É um especialista nas áreas de família, nas áreas de formação de líderes. As suas mensagens são tão encorajadoras e tão dinâmicas que muitos a comparam como um bálsamo para a sua vida. Ele sempre traz a palavra do Senhor para o nosso dia a dia de uma forma muito simples e muito diferente, com muito conteúdo. Ele é doutor em teologia, ele é doutor em liderança, um dos fundadores da Igreja Metodista Wesleyana. Atualmente ele está pastoreando a Igreja Metodista Wesleyana em Vila Nive, na zona norte da cidade de São Paulo, com um grande desafio. E hoje, com uma imensa alegria e com grande privilégio, nós recebemos aqui o nosso pastor querido, doutor Silmar Coelho. Pastor, seja muito bem-vindo. Para nós é uma alegria imensa ter a sua participação, ter o seu apoio nesse curso, ter o seu incentivo, principalmente porque o senhor, primeiramente, é um homem de Deus, que nós nos inspiramos, que é uma grande inspiração para a minha vida e para muita gente, para muitos líderes aí por todo o nosso país e por que não dizer, pelo mundo todo, e pela sua capacidade, por toda a sua bagagem que o senhor tem para nos acrescentar, para nos auxiliar, para nos orientar nesse trabalho. Então, pastor Silmar, fique à vontade, nos abençoe hoje com essa lição tão preciosa e com essas verdades do Senhor e essa orientação que Deus tem para a nossa vida. Uma grande alegria, um grande prazer estar com você neste dia para ensinar a você um pouquinho do que é o pequeno grupo, como nasceu e de onde veio. Pastor Vinícius acabou de fazer um resumo da situação do homem no passado. Deus o cria para ter comunhão, Deus o cria para ele viver debaixo da graça, do amor de Deus. Deus o cria à sua própria imagem e semelhança, mas o homem peca, o homem erra, o homem se afasta de Deus e então a comunhão é quebrada. Você vai aprender que não há como nós criarmos comunhão de nós mesmos. Por exemplo, eu há poucos dias atrás assisti um capítulo daquela série Viking. Sei, e nesta série há um viking muito poderoso que fabrica os barcos, ele é muito inteligente e o nome dele é Flock. Sei. Ele um dia, cansado de tanta luta, cansado de tanta guerra, cansado de tanta matança, ele faz um barco menor só para ele e sai pelo mundo. E ele descobre uma terra onde não há ninguém, uma terra bonita, uma terra diferente. E então o Flock tem uma ideia. Eu vou trazer alguns vikings para cá e nós vamos viver numa comunidade sem vingança, sem morte, sem matar ninguém, sem guerra. Aí ele vai, prega para eles, convence lá 2 famílias a irem com ele para a terra prometida. Chegando lá, eles vão assentando, começa aquela murmuração, porque o lugar não chegava, tipo do povo de Deus no deserto. Mas o Flock tem uma decepção enorme, porque ele mudou os vikings de lugar, mas não tirou a natureza de viking dele. Sim. Chegou lá, eles começaram a se matar do mesmo jeito. Forma. E ele ficou decepcionado, ele ficou arrasado. Foi morte, uma das moças mais lindas se mata quando vê o pai matando o namorado dela. Uma confusão. E ele disse, eu não consigo mudar este povo. E aí o Flock, ele sai procurando o Deus dele lá naquela terra, entra para uma caverna onde tem um vulcão, uma coisa assim fantasmagórica. E ele vai procurando, e quando ele chega lá no fundo, o que ele encontra? Uma cruz. Ele encontra uma cruz. E ele então descobre que por mais que ele tenta mudar o homem, ele não vai conseguir dele mesmo. O que é religião? Religião é o homem tentar se ligar a Deus. Não adianta ele tentar ligar a Deus como Flock, só mudando de lugar, porque a gente pode fugir do problema,
mas a maioria de nós leva o problema junto com a gente. A lei de Deus, ela é boa, mas o homem é corrupto. A presença de Deus, ela se manifestava antigamente no tabernáculo, quando eles construíram lá no deserto, e depois no templo que Davi constrói lá no Monte Sião, em Jerusalém. Os sacerdotes eram um grupo especial que ensinava o povo as leis de Deus, consultavam a Deus e iam a Deus representando o próprio povo. O lugar santíssimo era um lugar fechado, onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Ninguém tinha direito de entrar lá. Se entrava, morria na hora. Aí veio a corrupção dos líderes religiosos. Aí o Senhor diz para a gente e para o seu povo: vocês me honram de lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Vem o legalismo, a lei, tem que cumprir a lei, tem que cumprir a lei, tem que cumprir a lei. Mas aí eles se tornam hipócritas, porque eles cumpriam a lei, mas não faziam a lei. Igual existe no nosso país, por exemplo, tem muita gente lutando pelo bem através da violência. Querido, não há bem quando você usa a violência para implantá-lo. Não há bem quando você mata, machuca, fere, quebra e queima as coisas dos outros para implantar. A implantação do bem vem com o próprio bem. Na antiga aliança, o Velho Testamento, tem todos os princípios para uma vida santa, justa e próspera. Mas não apresenta o homem capaz de praticá-la e viver desta maneira. Para que veio a lei? A lei não veio para ser cumprida, porque é impossível você cumprir a lei. A lei veio para que você chegasse à conclusão que não há como eu cumpri-la. Então veio Jesus, que cumpre toda a lei. Alguns líderes religiosos que deveriam ser exemplo eram corruptos, imorais, hipócritas. Por quê? Eles ensinavam o povo a lei, mas eles não cumpriam a lei. Eles davam o dízimo até da hortelã, até da erva doce que eles colhiam, mas eles não amavam. Eles sabiam a lei, mas não sabiam amar. Sabiam todos os mandamentos, mas não conheciam misericórdia. Será que você já viu esse filme? Às vezes nós somos assim também, com o conhecimento, mas não temos o poder de praticar. Apesar de todos os esforços humanos e divinos, a lei de Moisés não bastou para transformar o homem por causa da natureza carnal e pecaminosa do homem. Não conseguia vencer a força do pecado. É como se você pegasse um gato, ou melhor, um porquinho, e você criasse ele como um gato. Você põe talquinho, dá banho, uma fita colorida no pescoço do porquinho. Mas a primeira oportunidade, o porquinho vai fugir e vai para a lama, porque ele tem natureza de porco. O único jeito de você criar um porco como um gato é se você tirasse a natureza de porco dele e colocasse a natureza de gato. Mas é impossível. Foi isso que Deus fez. Tirou a natureza pecaminosa e colocou a natureza divina. Ele tirou o pecado de nós e Jesus se fez pecado para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Romanos 8,3 diz: porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, Amém. A semelhança do homem pecador, como oferta pelos nossos pecados. E assim condenou o pecado na carne e nos deu vida. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. É a lei que me mostra o que é pecado. É o mandamento que diz que eu estou errado. Quando há não matarás, eu entendo que não posso matar. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas agora
Quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou por meio do mandamento e me matou. Romanos 7, Romanos 7 7, a 11. de 7 a 11. Fantástico, pastor. Então, apesar de todo o esforço humano, de todo o esforço, de toda a sua dedicação, de toda a sua religião, o homem era incapaz de se religar a Deus. Era Exato. incapaz. Exato. E a lei vem me dizer isso. Como é que eu vou cumprir a lei? Me diga só. A lei dizia que eu não posso sentar onde uma mulher menstruada está sentada. Hoje em dia é impossível. Eu vou chegar no metrô ou no ônibus e perguntar: a senhora está menstruada? Impossível. A lei dizia que eu só podia andar 2 quilômetros no dia de sábado. Sabe o que o fariseu fazia? Ele pegava a mesa da casa dele e colocava na sexta-feira a 2 quilômetros. Uma cadeira a 4 quilômetros. Aí ele andava a 10, porque ele dizia que a casa dele era a cadeira, porque ela fazia parte da casa dele, e a mesa. Então ele descumpria a lei dando um jeitinho. Dando um jeitinho. Parece até coisa de brasileiro. Dando um jeitinho. Jeitinho não resolve. Não resolve. Na Nova Aliança, a Bíblia diz em João 3,16, que você pode até recitar comigo agora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, glória! Eu aproveitei quando era criança, pastor Vinícius, e eu até ensinei esse versículo para os meus filhos. E fiz uma musiquinha para eles. Porque Deus amou o mundo, o mundo, o mundo, de tal maneira, que deu seu Filho Jesus, para o Tiago, Felipe e Lucas e Cris, que nele crê. Não pereça, não sofra, não morra, mas tenha a vida eterna. Amém. Porque Deus me amou. Vamos bater palma aí, pessoal. Veja bem, então a nova aliança em Cristo. Jesus vem resolver a questão do homem. Ele não vem revogar a lei, ele vem cumprir a lei. A sua morte na cruz foi um livramento da escravidão do pecado. Perdão para todos os meus pecados. Amém. Ele se fez pecado, morreu no meu lugar. Amém. Tem gente que não entende esse amor de Deus, pastor Vinícius. Sim. Veja bem, eu vou lhe fazer uma pergunta. Nós estamos os dois num barco. Sim. Não é? E vem uma grande tempestade. No meio do mar, deserto. Aí a tempestade afunda o barco. E aí nós dois começamos a nadar, procurando um jeito de nos agarrarmos a alguma coisa para não morrer afogado. Sim, uma solução para sair. Aí eu então olho para você e você achou uma tábua. E quando você sobe na tábua, aí você chama: Pastor Silmar. Aí eu vou nadando e chego na tábua que você está. Sim. Quando nós dois subimos na tábua, a tábua afunda. Porque a tábua só é suficiente para um de nós. Pessoa. Aí eu te pergunto, pastor Vinícius, você me ama? Te amo, pastor, mas eu acho que eu não te entregava a minha tábua. Você veja bem, a gente ama, mas a gente não dá a tábua. Jesus, ele deu a tábua. Amém. A única. Ele deu a sua vida para que nós fôssemos salvos. Amém. Na sua ressurreição, nova vida através do Espírito Santo veio habitar dentro de cada um de nós. Os mandamentos podem ser obedecidos, sabe por quê? Porque agora o poder do Espírito Santo habita em nós. E através do poder do Espírito Santo, ao nascer de novo, eu posso amar, eu posso perdoar, eu posso esquecer as coisas que me fazem, só através do poder do Espírito Santo.
E Deus fez então essa obra redentora através de Jesus, através da morte, da sua ressurreição, e agora nós temos uma nova vida. Então o preço foi pago, né? Agora o homem tem, através do Espírito Santo, essa oportunidade de se religar a Deus. E a partir de então, pastor, a partir desse ato de Jesus, como é que passou a família de Deus a viver aqui na terra? O projeto de Deus foi restaurado, os planos de Deus foram restaurados para a vida do homem, porque antes, pelo que o Senhor nos ensinou hoje, o homem tinha que ir até o sacerdote, e somente o sacerdote tinha o acesso ali ao templo, ao Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote poderia estar ali falando, intercedendo com Deus. Mas e agora? Qual a liberdade que nós temos, pastor? Isso aí é até interessante, porque você veja bem, quando Jesus morreu, o véu do Santo dos Santos se rasgou. Sim. E agora todos nós temos acesso. Amém. Mas apesar disso, pastor Vinícius, e você que me assiste, muita gente ainda acha, por exemplo, o púlpito é o Santo dos Santos. Ninguém pode subir lá num seu pastor para pregar. Eu vejo igrejas até que quando a criança sobe para dar uma corridinha, vem logo alguém para chamar atenção. Mas, querido, na casa do Pai tem que haver liberdade, correr. O púlpito é um lugar sagrado onde pregamos a palavra, mas ele não é um lugar inacessível, onde seu filho não pode subir. Porque se a gente ensinar assim, só eu, de terno e gravata, um homem santão, que posso subir lá. Não. Todos nós, agora, podemos entrar na presença de Deus livres. Outra coisa que a gente não entende é que muitas vezes, o povo de Deus é que era abençoado. Eles viram o mar abrir, eles viram a água jogada à rocha, eles comeram o maná. Não, Senhor. Eles só tinham o Espírito trabalhando para eles e não dentro deles. Nós agora temos o Espírito Santo morando em nós. Sim. Não só trabalhando para nós, mas trabalhando em nós. Que privilégio. Eu estou em Deus e Deus está em mim. Quer ver como você entende isso? Você pega um balde d'água e você coloca uma esponja dentro. Sabe o que vai acontecer? A esponja vai chupar a água. E ela vai afundar no balde d'água. Onde está a água? Na esponja e fora da esponja. Sim. Onde está a esponja? Na água e com água dentro dela. Amém. Assim agora é o Espírito Santo. Sim. Nós estamos nele e ele está em nós. Sim. Homens e mulheres, nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, passam então a se chamar de cristãos. Os pequenos cristos. É isso que é cristão. Você é um pequeno Cristo. Eu costumo dizer o seguinte: filho de peixe, peixinho é. E filho de Cristo, Cristinho é. Filho de Deus, Deusinho é. O grande problema é que ainda hoje nós agimos como os hipócritas do passado. Dissemos uma coisa com a boca e não fazemos no coração. Sim. Somos pequenos cristos, porque fazemos as coisas e vivemos como o próprio Jesus Cristo viveu. Amém. Isto é o Evangelho. Forma-se uma comunidade onde todos são conduzidos por Cristo, que em nós agora habita. O Cristo nos edifica, revela a nós a sua presença, o seu poder e o seu propósito, que é fazer uma grande comunidade de gente igual, que se ama, que se compreende, que respeita as diferenças e que leva a sua palavra de boas novas, os filhos da esperança, os prisioneiros da esperança, que agora somos uma comunidade de muitos irmãos glorificando a Deus. Então surge a igreja nesse momento, E aí vem a igreja. nesse contexto da obra completa ali na cruz, na morte, na ressurreição. E agora que nós somos como essa esponja, né, que cheia da água e transbordando água, cheia do Espírito Santo. Então agora nós estamos aptos para falar com Deus, aptos para dar continuidade ao projeto eterno de Deus.
Exato. Que era ter uma grande família com muitos filhos parecidos com Jesus. Todos parecidos com Jesus. Não somos iguais. Sim. Não é? Somos diferentes. E respeitamos nossa diferença. Igreja não é uma máquina Xerox, onde você coloca um papel em branco e sai tudo igual do outro lado. Não. Vai sair pastor, mestre, evangelista, profeta, vai sair gente que preside, vai sair gente que prega, gente que ora. Somos uma família e como numa família, somos diferentes. Igreja, ou a palavra grega eclesia, é os chamados para fora. Chamados de onde? Fomos chamados do mundo e agora para dentro da presença de Deus, dentro da graça de Deus, dentro do amor de Deus. Onde há muitos membros e para todos nós somos um. Esta comunidade não olha apenas para os seus próprios interesses, mas para os interesses dos outros. Igreja é servir. Igreja é viver para o outro. Sim. Igreja é se dar-se ao outro. Porque nisto conhecemos o amor. 1 João 3,16. João 3,16, porque Deus amou o mundo. Nisto conhecemos o amor. 1 João 3,16, que Cristo deu a vida por nós. E nós temos que dar a vida pelos nossos irmãos, uns pelos outros. Muitos dizem que a igreja é uma organização, mas eu discordo um pouquinho disso. Eu gostaria que o senhor nos explicasse. A igreja não é só uma organização que surgiu após Cristo ali, né? Não, igreja não é uma organização. Por quê? Organização é estática, organização é fria. Organização fica parada. A igreja é um organismo, porque ele tem vida. Um organismo cresce. Por exemplo, eu não preciso fazer uma criança crescer, porque ela é um organismo. Uma igreja, uma criança sempre vai crescer. Deu comida, ela vai crescer. Nenhum pai faz o filho crescer. Agora, se não cresce, é porque ela está doente, está com o organismo ferido, magoado. E esse é o grande problema, que algumas igrejas não crescem, que muitos crentes não crescem, porque eles estão feridos. Aí tem que fazer um diagnóstico para ver qual é o problema, dar o remédio certo, e então o poder de Deus vem sobre nós, nos sara. Nós somos uma comunidade conduzida pelo Cristo, que habita em cada um de nós. E revelamos a sua presença, o seu poder e o seu propósito, que é levar outros a conhecer o Evangelho. E aí vem os pequenos grupos. Isso, aí chegamos na parte, vamos dizer assim, no foco, no cerne da nossa lição, né, pastor? E aí, depois de toda essa história, de nós entendermos, então, que não somos, temos a parte organizacional, mas somos um organismo, porque nós temos vida, temos o poder, o propósito e a presença de Jesus em nós. Então, depois de todo esse trabalho, de toda essa obra redentora, surgem os pequenos grupos. Como é que se deu isso, pastor? Explica um pouquinho pra gente. Foi bem no comecinho, então, logo após a ressurreição de Cristo. Logo depois que Jesus reuniu esse organismo vivo, é caracterizado por pequenos grupos. Pequenos grupos não são novos. Muita gente resistente, achando que isso é coisa do apóstolo Terra Nova, é coisa da Colômbia, é coisa do pastor Abe Uber. Não, pequenos grupos surgiram quando a igreja surgiu. Porque a igreja não era um templo, a igreja não era uma casa, não era um lugar. A igreja se reunia de casa em casa, onde todo mundo sabia o nome, onde todo mundo se conhecia, onde todo mundo encontrava os amigos, onde todo mundo levava a família para comer e lá comendo ouvia o evangelho, onde todo mundo compartilhava as necessidades, fraquezas e recebia um apoio. Um lugar de casa em casa, onde cada um podia contribuir para ajudar
e servir o próximo, como Bem, uma grande família. sim. Um lugar onde se experimentava o poder, a presença, o propósito e o amor de Deus. Amém, pastor. Que bênção. Então, assim, é muito diferente o surgimento da igreja do que muita gente pensa por aí, né? Nós temos aquela concepção que a igreja já surgiu como um templo, com uma torre, com um prédio. Não, a igreja surgiu de casa em casa e as pessoas abençoando a vida das outras. Depois eles se reuniam também. E isso é uma coisa até interessante, pastor Vinícius, porque você vê, há muitos cristãos evangélicos que são muito resistentes à cruz. Quando ele vê uma cruz na igreja, esses dias mesmo eu gravei algumas lives com a cruz que tem no meu gabinete. Sim. Teve gente rebatendo. O senhor, pastor, com a cruz só tem que se converter. Querido, eu Meu não Jesus. sei se você sabe, mas vai saber agora. Quando a igreja católica se implantou no Brasil, ela usava a cruz para identificar as igrejas católicas. E quando surgiram os evangélicos, a Igreja Católica, junto com o governo, fez Sim. uma lei, pastor Vinícius, que a evangélica não podia usar a cruz para não ser identificada como igreja. Então foi uma lei do princípio do catolicismo, que não permite que a gente use a cruz e eles usam. Hoje os crentes acham que a cruz é um lugar de maldição. Não, querido. Olha, se Jesus não tivesse morrido na cruz, ninguém de nós seria salvo. Porque não são os ensinos que nos salvam, mas é a morte de Jesus pelos nossos pecados. Glória a Deus. Então, o nome usado até hoje para o que começou há mais de 2000 anos, igreja, como o pastor Vinícius disse, não começou com uma estrutura, com uma cruz em cima, com uma torre. Ela começou de casa em casa. Hoje, para começar uma igreja, alguém aluga um salão. Sim. Não é? Alguém constrói, não. Mas na Bíblia, começava na casa. Se você quer ser um cristão de verdade, você tem que fazer da sua casa uma igreja. Nos reunimos juntos no templo ou na igreja, a construção, para celebrar o Senhor. Nos reunimos de casa em casa para revelar o amor, a graça, servir uns aos outros e pregar Jesus. Fantástico. Essa é a coisa. Essa é a coisa. Fantástico. Então o pequeno grupo, ele é a igreja, porque a igreja, então, são as pessoas, né, pastor? Então o pequeno grupo, o senhor quer nos ensinar que o pequeno grupo é a igreja no lar. É a igreja no lar. Não substitui o templo. Porque Sim. é lá que a gente é pastoreado, ouve a mensagem, é lá que nós celebramos, é lá que nós entregamos nosso dízimo, é lá que nós fazemos uma festa ao rever a grande família que é toda a igreja. Mas no pequeno grupo, a gente é edificado. No pequeno grupo, a gente é cuidado. No pequeno grupo, a gente é amado. No pequeno grupo, a gente leva os nossos familiares e os nossos amigos e os nossos vizinhos. No pequeno grupo, a gente tem uma comunhão mais estreita do que numa igreja com 1.000, 2.000 membros. Sim. Imagina a nossa igreja. Teremos 2.340 lugares. Sim. Como nós vamos ter comunhão no domingo? Com 2.000 pessoas, pastor, vai ser impossível até eu ver todo mundo. Sim, sim. O pequeno grupo é onde nós vamos ver. Isso. É onde nós vamos nos identificar, é onde nós vamos ser cuidados, é onde nós vamos ser amados, é onde nós vamos falar nossas necessidades. Sim. E o líder do pequeno grupo, se não pode resolver, leva para o pastor, que então virá até nós. Sim. Mas precisamos desse movimento, desse organismo, nós precisamos do PG para que a gente seja pastoreado de verdade. Gente cuidando de gente, né? Pessoa Exato. cuidando de pessoa. Se amando mutuamente, como o Senhor nos Exato. ensinou, né? Expressamos, celebramos na igreja e reunimos toda essa comunhão dentro do pequeno grupo, para que ninguém fique descuidado, vamos dizer assim. Exato, exato. O pequeno grupo é a igreja no lar. As cartas do Novo Testamento fazem menção à igreja que reunia em casas. Os apóstolos estavam numa casa quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Foram cheios do Espírito. Por exemplo, Cornélio recebeu o Espírito Santo na sua casa. Não foi no templo, não foi lá no templo de Salomão ou de Davi.
Eles cresciam e se multiplicavam, transformando a sociedade no dia a dia, de casa em casa. Reuniam, partiam o pão, tinham tudo em comum. E estes que têm transformado o mundo, diz lá Atos 17:6, eles chegaram até aqui. Chegaram como? Construindo um templo? Não, numa casa da multidão dos que creram, uma era a mente, um era o coração. Fantástico. Ninguém considerava unicamente seu cada coisa, tudo que possuía, mas compartilhava tudo que tinha uns com os outros. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. A grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terra ou casa as vendiam, traziam o dinheiro da venda, colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Atos, Às vezes, capítulo pastor, 4, né? Atos 4, 32, 35. Às vezes alguém diz, pastor, o senhor não me visitou, eu tive doente um mês. Se tivesse um pequeno grupo, Essa ele pessoa tinha seria sido acolhida, sim. Porque como é que eu vou adivinhar uma igreja tão grande, eu saber quem está doente, quem não está doente, se não me falar? Sim. Se houver um pequeno grupo, o líder do pequeno grupo vai dizer, irmão Manuel está doente, pastor. Sim, sim. Nós estamos orando pela irmã Maria. Sim. A irmã Maria foi hospitalizada. A Joana está grávida, vai ganhar o nenê terça-feira. O Manuel vai casar com a Maria e tal dia. Porque um vai cuidar, vai ser muito mais fácil. Vai ser muito mais fácil. Quero ler para vocês aí Atos, no capítulo 2, do versículo 41 ao 47. Olha como viviam os primeiros cristãos. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Como já leu nosso pastor aqui, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria, olha aí, e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E esse é um detalhe interessante desse texto. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Preste atenção, preste atenção. Ó, todos os dias reuniam-se no templo, mas partiam pão de casa em casa. Sim. E participavam da refeição com alegria. Quer dizer, um não substitui o outro. Sim. Eles reuniam no templo, mas partiam pão de casa em casa. Reuniam no templo, mas se reuniam de casa em casa. E um não substitui o outro. Eu lembro de um exemplo que o senhor citou esses dias em nossa igreja, de um pássaro, que ele tem 2 asas. Então, ele não voa com uma asa só. Então, a gente pode usar isso como figura de linguagem da obra do Senhor, é a igreja e o pequeno grupo. Para essa igreja se manter viva, para essa igreja se manter no ar, voando, vamos dizer assim, é necessário que a gente participe da igreja e esteja envolvido em um grupo de comunhão, um grupo de pastoreio. Porque você veja, alguém fala assim, o que é mais importante, orar ou jejuar? O que é mais importante, o pequeno grupo ou a igreja? Não, querido. O que é mais importante, a asa esquerda ou a asa direita do pássaro? As duas são importantes, Sim. porque são as duas que fazem a gente voar. Pequeno grupo é gente cuidando de gente. Amém? Amém. Agora vamos dar, então, pastor, uma voada, né? Uma passada, né? Na história da igreja, para você entender o que foi acontecendo, por que os pequenos grupos foram desaparecendo. Sim. Nós vamos dar uma panorâmica rapidinha da história da igreja para você entender por que desapareceu. A igreja apostólica é do ano 30, que Jesus tinha 30 anos, até o ano 100.
é a primeira igreja chamada de igreja primitiva. Paulo, o perseguidor, depois se tornou o maior dos apóstolos. Sim. Então são os fundamentos da fé cristã. São O Concílio de Jerusalém, Sim. onde Tiago é que presidia, não era Pedro que presidia, era Tiago que presidia o Concílio de Jerusalém, onde eles enviaram Paulo e Barnabé como missionários. Tudo isso aconteceu aí. Na Igreja A Apostólica. conversão de Cornélio foi nessa época, onde Pedro vai lá, não é? Teve a visão do lençol cheio de animal imundo e Deus manda ele comer. Aí ele diz, mas eu não vou comer, eu sou judeu. Não torne imundo o que eu tornei puro. Aí eles entenderam que não era só para pregar para judeu, que era considerado puro, mas os gentios, os gregos, os fenícios, todos eram dignos de ouvir o evangelho. E a igreja cresce e se espalha pelo mundo, conhecido então. Então, nesse momento então, da Igreja Apostólica, surge também os fundamentos da Igreja Cristã. Exato. É o início, né, pastor? Exato. Depois vem a igreja perseguida, do ano 100 até o ano 313. Foram 200 anos de perseguição pelo Império Romano. Vieram os mártires, os cristãos lançados na arena, no Coliseu, queimados vivos, jogados para leões. Nessa época, eles foram obrigados a se esconder nas catacumbas de Roma, que tem debaixo de Roma, onde era o cemitério, e lá eles se reuniam. Foram massacrados, foram cortados, foram triturados, foram martirizados. Aí houve um desenvolvimento espiritual profundo. Por quê? Porque quando há perseguição, os verdadeiros crentes se rebelam. Sim. Hoje em dia, como não há perseguição, tem muita gente que vai na igreja, mas não é crente. Tem muita gente que canta. Antes, ele cantava música do mundo. Hoje ele canta música evangélica. Antes ele ia num show do mundo. Hoje ele vai num show gospel. Então, hoje, por quê? Quando há perseguição, o desenvolvimento espiritual é profundo, porque para você ser crente, vai ter que morrer, vai ter que sofrer, vai ter que dar a vida. Confessar Jesus, então, como Senhor, nessa época, era traição ao Império, né, pastor? Era traição, não poderia confessar Jesus como Senhor. Exato, porque quando um romano passava por outro romano, ele tinha que levantar a mão e dizer, Kyrios Kaiser, César é Senhor. Sim. Mas quando ele dizia isso para um cristão, Kyrios Kaiser, César é Senhor, o cristão levantava a mão e dizia, Kyrios Christos, Amém. Jesus é Senhor. Aí... Quando ele dizia Kyrios Cristo, arena com ele, leão com ele, fogueira com ele, crucifica. Era essa época. E os cristãos se identificavam nessa época, eles tinham um código, né? Que eles iam na areia, né, da praia e desenhavam uma forma de um peixinho, né? Então exato. Já era um símbolo quando ele cristão. sentava na mesa com alguém, ele molhava o dedo no vinho ou na água e desenhava um peixe. Já sabia que era cristão. Era uma forma... Era um código para não ser preso ou não morrer. Interessante que eu li um pouco sobre isso e ao findar essa perseguição da igreja, a igreja, nessa época da perseguição, a igreja era o grupo que mais cresceu no mundo. Ou seja, no meio da perseguição, a igreja cresceu mais ainda, né? A igreja não era abalada. Ela se espalhou. Porque, por exemplo, estavam todos em Jerusalém. Veio a perseguição, eles se espalharam pelo mundo. Ao se espalhar pelo mundo, de casa em casa, com pequenos grupos, onde eles chegavam, que recebiam, pregavam. Aí havia conversão. Criavam um pequeno grupo, deixava alguém encarregado. Não é? E aí foi assim. Que bênção. Depois veio a igreja imperial. Fale aí sobre a igreja imperial. A Igreja Imperial ela surgiu no ano 313 a 476, né, pastor? A ideia que nós temos, que Constantino ele teve uma visão ali, ele adotou a cruz como símbolo, como a insígnia do seu exército ali, saindo-se vencedor nessa visão. Então ele se tornou ali o imperador e encerrou naquele momento a perseguição aos cristãos, né? Ele se transformou o Supremo, o Augusto, né, o imperador ali. Isso favoreceu a igreja. Isso favoreceu aqueles pequenos grupos que deixaram nesse momento de se reunir de casa em casa
Então eles passaram a se reunir em palácios, em templos, começaram a ter posses, a ter prédios, né? Nós vemos que nesse tempo também muita gente se converteu por decreto, né? E as doutrinas pagãs também foram aceitas aí na época do Constantino. Esse foi um grande problema, porque quando Constantino ele fala que agora todo mundo teria que ser cristão, porque ele se tornara cristão, dizendo que tinha uma visão da cruz e que com esse símbolo ele venceria, a igreja se torna estatal. E ao se tornar estatal, o Estado passou a construir grandes templos. E aí veio a riqueza, veio a conversão, como o pastor Vinícius falou, por decreto. Era moda se tornar cristão. Aí agora Constantino é cristão, sim, eu sou cristão. Todo mundo era cristão. E na verdade não havia conversão, haveria convencimento. Todo mundo aí foi um caos. Que a igreja se tornou rica, estabelecida, mas perdeu o poder da conversão, o poder da santidade, perdeu a simplicidade e pensou que agora ser cristão era ser rico, era ter ouro, era ser grande, era ser famoso, era morar em palácios e templos. E aí transformar os templos pagãos em igrejas, mas não tirar os ídolos e os costumes do paganismo, sim. Os sacrifícios, a prostituição e o pecado entrou na igreja. Então eu vejo que isso foi uma estratégia do inimigo para enfraquecer a igreja que era tão poderosa, que era tão frutífera, né, que tinha se espalhado e crescido de uma maneira enorme sobre todo o mundo, né? Então foi uma estratégia do inimigo. Se a gente não pode se vencer, não pode vencer, vamos se juntar a eles. Isso, não podemos com ele, vamos nos juntar. E eles fizeram. Né? A promessa do inimigo, você se tornará grande, poderosa, influente em todo mundo. Que coisa, hein? Foi enfraquecida pelo pecado, a igreja foi enfraquecida pela corrupção, por interesses políticos e econômicos. Parece que você já viu esse filme. Sim. Aos poucos a igreja foi se esquecendo dos pequenos grupos, de casa em casa. E aí começou a se levantar um clero, né, que queria poder, que queria ser o bispo, que queria ser o apóstolo, que queria ser o papa. E o Estado passou a dominar a igreja e interesses começaram a trocar favores entre o imperador e aqueles que lideravam a igreja. E agora não podemos mais dizer, não temos ouro nem prata, mas também não podemos dizer, levanta-te e anda. Perdemos o poder. Que coisa, hein, pastor? E aí veio a igreja medieval, do anos 476 até 1453. Esse período é chamado período das trevas, onde as crendices proliferaram, lendas, falsas doutrinas, culto a demônios, onde havia sacerdotisas que se entregavam para prostituir dentro da própria igreja, meu imagina, Jesus. Por líderes corruptos. A cruz, o arrependimento, o novo nascimento são substituídos por sacramentos. E agora passa a se vender, não é, o perdão. Passa-se a usar prostitutas na hora da confissão para saber. E aí usa o confessionário para o poder político, porque no confessionário se descobria o pecado de todo mundo. Sim. E depois começava a se usar isso e vender para o imperador. Sim. Os padres e a igreja, os pastores da época começam a vender o que sabiam do povo para o imperador usar contra o próprio povo. E até nesse momento, né, se falando de salvação, deram um jeitinho, né? Nesse momento, criaram o tal do purgatório, pastor. Foi nessa época, não é? Que o criaram o purgatório. Você não vai direto para o céu se você é mau, mas você vai para o purgatório, onde você vai pagar os teus pecados lá, vai sofrer um pouquinho e depois você vai para o céu. Confissões,
penitência, venda de indulgência no lugar de sangue de Cristo, a graça e o perdão dos pecados foi trocado por dinheiro, por pagamento, por cultos onde orava-se por mortos e onde fazia o sacramento na hora da morte e aquele que não era salvo, então era salvo, se a família podia pagar. Isso. Se não podia, vai para o inferno. Quer dizer, se tinha dinheiro, né? É. Se o pobre, então, misericórdia, né? O bispo de Roma se torna o Papa. Né? É pai Papa italiano, quer né? dizer, pai italiano. Foi um caos. Aí veio peste. Cristãos foram queimados em fogueira. Crendice, aqueles que não acreditavam. Por exemplo, se ele orasse e falasse em língua, era bruxo. Era queimado. Por qualquer coisinha, jogava na fogueira. E aí veio até as cruzadas, sim, onde em nome de Deus, usando a cruz de Cristo, massacraram povos em todo o mundo. Sim. Porque em vez de converter as pessoas, eles conquistavam a espada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Misericórdia, Jesus. Imagina. Depois disso, então, pastor, nós tivemos esse período aí, né, até 1453, chamado período das trevas, né? Aí eu sei que a partir disso veio aquela igreja reformada, né? Que foi a partir ali do ano de 1453, surge essa igreja reformada aí. Exato. Martim Lutero, que era um padre alemão, se opõe a esse poder papal, à venda de indulgência, e ele diz o seguinte: a salvação não é vendendo nada, a salvação é pela fé. E o sacerdócio não é de um homem, mas todos nós somos sacerdotes, todos nós temos que pregar o evangelho, todos nós temos que entender o evangelho Sim. na nossa própria língua, porque antes a missa era só em latim. Só em latim. Só em latim, ninguém entendia nada. Se você não falasse latim, você não... E olha, não podia ler a Bíblia, nenhum crente podia ter a Bíblia em casa. Só os líderes da igreja podiam ler a Bíblia e ter a Bíblia. E Martim Lutero diz, não, a Bíblia tem que ser aberta para todo mundo. E ele então, junto com Gutenberg, criou a imprensa e distribuiu a Bíblia para todas as pessoas. Coincidiu, o propósito de Deus foi tão grande que nessa época foi o surgimento da imprensa, né? Exato, na mesma época. Na mesma época. Vem então a revolta dos nobres contra o poder da igreja. Veio o período de grandes invenções. A reforma, querido, não trouxe só o evangelho para todo mundo. A reforma abriu a mente, porque antes a mente de todo mundo era embotada. Não podia criar, não podia pensar, não podia ler Bíblia, não podia estudar. Só uma elite controlava Sim. todo mundo. Martim Lutero vem e abre. Aí grandes invenções, grandes navegações, vem o Renascimento, os grandes artistas, vem a invenção da imprensa. E aí vem a reforma nas França, com Calvino, que surgiu a igreja presbiteriana, vem a reforma e o avivamento na Suíça, com Zwinglio, e veio o avivamento com John Knox, né, na Escócia, que também são presbiterianos, e vem na Inglaterra a igreja anglicana, da onde surgiu John Wesley. Então o avivamento rompeu em toda a Europa, chegando aos Estados Unidos, chegando a nós, e nós estamos aqui hoje. Engraçado que na Inglaterra, né, essa igreja, a igreja anglicana na Inglaterra era dirigida pelo rei, né, pelo Henrique, né? Em princípio era dirigida pelo rei, era a religião estatal, Sim. mas houve um avivamento tão grande na igreja que o povo todo veio a conhecer o evangelho e veio, como você vai ver daqui a pouco, os pequenos grupos. Pastor, quais são os princípios dessa igreja reformada? Lutero, ele ensina 5 coisas. Primeiro, somente as escrituras como regra de fé. A escritura, nós fazemos isso até hoje. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Depois vem a justificação pela graça. Ninguém é salvo por meio de obras. Nada que eu possa fazer. Lembra da história que eu contei lá do Viking? Não adianta. Nada que eu possa fazer me salva. A salvação é pela graça.
A fé não pode ignorar a razão. John Stott escreveu um livro que eu gosto muito, que diz: crer é também pensar. Sim. Nós usamos a fé, mas usamos a razão. Eu costumo dizer que a fé não é burra. A fé é inteligente. Esta fé burra, tem gente que... Por que você crê? Eu creio. Por quê? Porque creio. Como é que foi? Eu creio. Me explica. Não sei, mas creio. Não uso Não, racional, você né? tem que dar razão da sua fé. O culto é racional. Você tem que aprender a palavra, você tem que estudar. E aí vem outra coisa linda dos pequenos grupos. Sim. Porque no pequeno grupo você aprende a dar razão à sua fé. Sim. No pequeno grupo, você aprende a dialogar. Você sabe por quê. Você sabe de onde veio, para onde vai, o que fazer. Você sabe tudo. A fé é algo pessoal, interior. A fé não passa de pai para filho. Não é porque eu sou cristão que meus filhos vão ser. A fé é algo pessoal. A salvação não passa um para outro. A salvação não é comprada. Ela é pessoal, interior. E aí veio o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos nós somos chamados, todos nós temos que pregar o evangelho, todos nós temos que viver o evangelho, todos nós temos que levar alguém a Cristo. Amém. Glória a Deus. E por último, as igrejas passam a ter um caráter nacional. Sim. Depois disso, então, surge a igreja moderna, que vamos dizer que a partir ali do ano de 1648 até os dias de hoje, né? Apareceram alguns grupos nessa igreja moderna. Exato. Os romanistas, os anglicanos, os anabatistas, os puritanos. Os romanistas defendiam que tinha que reatar a igreja a Roma. Os anglicanos estavam satisfeitos com algumas reformas moderadas. Eles não queriam abrir demais. Os anabatistas, aqueles que pregam o batismo para aqueles que experimentam o arrependimento, e eles rejeitavam qualquer ligação da igreja com o Estado, que nós também rejeitamos. Apesar de não ser anabatista e apesar de batizarmos. Sim. Vieram os puritanos, que foi uma nova forma de governo eclesiástico. Eles se opunham ao governo anglicano, eram fortes defensores dos direitos da população, que vieram os presbiterianos, congregacionais, os batistas, o ensino bíblico, a oração, a ênfase na família, defendia uma reforma radical. Philip Spinner, um pastor luterano que organizou os encontros de oração em casa, sugeria que a educação ministerial deveria ser bíblica e prática e considerava a salvação mais como regeneração, um novo nascimento, do que como apenas a justificação, que era a posição dos reformadores. Até que veio a igreja moderna, não é? Veio, depois disso, a igreja na Inglaterra, que passa por igual um esfriamento no início do século XVIII, é despertada por um grupo de pregadores. Dentro deles estava John e Charles Wesley e George Whitefield, grande pregador. Ele pregava mais que Wesley. Sim. Charles Wesley fazia os hinos, fez mais de 1.300. John Wesley fez a teologia. Sim. E George Whitefield era o grande pregador. Era o avivalista que levava o evangelho para todo lado. John Wesley, então, usa a estratégia de pequenos grupos. Ele tinha mais de 10.000 pequenos grupos só em Londres. Olha que bênção. Imagina uma coisa dessa. Ele enfatiza que nós somos livres pela graça, ele enfatiza a santificação. Sim. Né? Temos que nos santificar. Influenciou o movimento de santidade na América, de onde veio a surgir o pentecostalismo, né? Que surgiu lá na Rua Azusa, em 1910, com John Seymour. Né? Ele era metodista e então ele passa a falar em línguas, a pregar o pentecostalismo, surgiu lá da Rua Azusa. Então ali com Whitefield e com os irmãos Wesley, John e Charles,
surgiu o metodismo. Surgiu o Eram metodismo. chamados de metodistas porque eles eram metódicos. Porque John Wesley era metódico, ele levantava às 5 horas da manhã para orar, para ler a Bíblia, e ele tinha um clube chamado Clube Santo, Clube Santo. não é? Que ele reunia com alguns estudantes da faculdade em Oxford. Oxford. E aí começaram a apelidar ele, era um apelido pejorativo, não é? Como quase todo apelido Sim. é. Ô metodista, ô metodista. E aí pegou. É interessante você saber que John Wesley nunca fundou a igreja metodista. Ele fundou pequenos grupos. John Wesley nunca saiu da igreja anglicana. Sim. Ele fundou pequenos grupos. Sim. Os pequenos grupos, apelidados de metodista, viraram a igreja metodista. Então, pequeno grupo tem tudo a ver com a história da igreja metodista. Tudo a ver. Olha, nós agora metodistas, voltando a realizar pequenos grupos, estamos voltando à realidade da qual nascemos. Sim. É impossível ser metodista sem pequeno grupo. E da qual crescemos, né? Em santidade, crescemos na palavra do Senhor, crescemos em espiritualidade e em número, né? É porque aí veio o movimento de santidade, mediante o batismo no Espírito Santo, veio a cura divina, a ênfase na segunda volta de Cristo. Em 1901, o avivamento pentecostal, falar em novas línguas, foi enfatizado. Isso na igreja moderna, né, pastor? Isso. A rejeição dos pentecostais pelos outros grupos leva o surgimento das denominações pentecostais e a diferenciação de pentecostais em tradicionais. Veio o movimento carismático, entra nas denominações tradicionais na década de 60 e aos católicos na década de 70. E na década de 60 é onde surge a igreja metodista wesleyana. Em 67, Deus nos levantou, 5 de janeiro, chegou. E aí, lá em Nova Friburgo, em cima da ponte, às 2 horas da tarde, bispo Gessé, pastor Edelmício Cabral dos Santos, pastor Valdemar, pastor Oriele, toda essa turma vão surgindo, pastor Francisco Teodoro Batista, eram 5 obreiros, prontos a levar o evangelho. E então surgiu a nossa igreja, 5 de janeiro de 67. Meu pastor recebeu uma carta, né, do bispo. O bispo foi lá, viu a gente orando, tínhamos 800 pessoas na reunião de oração, quarta-feira, 8 da manhã. Ele ficou maravilhado. No princípio, ele aplaudiu. Depois foi embora, não sei o que aconteceu. Ele pensou direito, mandou uma carta. Você está convidado a se retirar das lides metodistas por ter se tornado pentecostal. Sim, meu Deus. E aí foi quando nós saímos para reunir debaixo de uma marquise das lojas americanas, porque a igreja metodista, quando sai, deixa o templo, deixa tudo, não tínhamos nada, o pastor não tinha salário, e eu, como garoto, segui o meu pastor e estava lá na primeira reunião, em Petrópolis, debaixo da marquise das lojas americanas, e surgiu a igreja metodista wesleyana. Nós vemos, pastor, que ali após John Wesley, né, com todos esses grupos que ele lançou ali em Londres, a igreja se expandindo, crescendo, o avivamento chegando no mundo todo, no Brasil, surgindo as igrejas pentecostais, até os reformadores fizeram uma diferenciação, né? Surgiu a igreja metodista wesleyana, mas mesmo assim o pequeno grupo foi ficando um pouquinho esquecido. Exato, exato. Infelizmente, porque o pessoal acha que a igreja moderna substitui o primeiro grupo, o pequeno grupo. Não substitui. Por exemplo, o Wesley, ele tinha 10 mil grupos só em Londres. Sim. Mas ele pregava para 50 mil pessoas. Sem microfone, não sei como é que ele conseguia. Imenso, o poder do Espírito, devia ser. Não é o poder do Espírito Santo. Então, as reuniões grandes não substituíam pequenos grupos, mas eram nos pequenos grupos que as pessoas eram edificadas, eram cuidadas, não é? Onde surgiam os líderes, era tudo no pequeno grupo, porque na grande multidão, como eu disse, era uma celebração. E aí veio o ressurgimento dos pequenos grupos agora. Mesmo após a restauração da igreja e o batismo do Espírito Santo, a estrutura permanecia antiga. Era a igreja somente no prédio, no templo. Não existia o de casa em casa.
Algumas igrejas tinham congregações, algumas igrejas tinham pontos de pregação, Sim, sim. mas não tinha a célula, que é um nome que foi muito machucado aqui no Sim, Brasil, verdade. ou o PG, ou pequeno grupo, não é? Aí veio a Igreja do Evangelho Pleno e Dave Yong Cho descobriu o poder dos pequenos grupos. Lá na Coreia do Sul, né? Lá na Coreia do Sul. A ponto de ele ter 200.000 pessoas Que num bênção. culto e de casa em casa. As células, os pequenos grupos, ainda hoje, quando você vai na Coreia, eles têm uma montanha onde tem caverna de oração e eles oram 24 horas por dia Meu com pequenos Deus, que grupos. bênção, Uma que coisa maravilha. extraordinária. Surgem novamente os pequenos grupos, que foi a princípio chamado de células. Havia muita oração, um crescimento exponencial. Ainda hoje no Brasil, as igrejas que mais crescem são as igrejas que trabalham com pequenos grupos. Quando eu prego, pastor, nas igrejas de célula, por exemplo, a melhor igreja para pregar hoje são as de pequeno grupo. Formada em pequenos Por grupos. quê? Você hoje chega numa igreja normal, nessas igrejas estruturais, Sim. vamos dizer assim, o pastor Silmar vai estar no pregando. Na sexta-feira tem um grupo bom, no sábado tem um grupo melhor, no domingo está entupido. Sim. Nas igrejas de célula, não. Pastor Silmar vai estar terça-feira aqui. Os líderes de pequeno grupo anunciam, levam Vai a todo mundo. turma toda. Está entupido na segunda, na terça, na quarta, na bênção. quinta, na sexta, de manhã, de tarde, de noite. Está entupida. O pessoal entendeu tanto a palavra e também a facilidade da comunicação, que há esse desejo de estar ali reunido com o seu grupo, né? E a comunicação, você não precisa colocar em rede social, você não precisa ficar anunciando que nem maluco vai ter o culto tal dia, quase que implorando, porque o pessoal está tão envolvido com o pequeno grupo que ir na sede, ir no templo é uma festa. Que bênção, que É alegria. uma celebração. Que gostoso. Pastor, e qual que é o nosso desafio hoje? É reformar esse modelo. Então, esse é o desafio. Você que me assiste, células temos que usar como meio de crescimento e expansão, onde vão surgir líderes, né, que não dominam o rebanho, mas líderes que servem o rebanho. Sim, Igrejas mudando de estrutura, da noite para o dia, pessoas feridas em células. Por quê? Porque houve gente, dirigente despreparado. Por isso a importância do curso, né? Exato. Por que houve o problema na célula aqui no Brasil? Sim. Porque o pessoal que veio ensinando o céu, falou assim, agora descobriu o evangelho. Né? Não. Olha, Deus pode reformar a visão. Deus pode ampliar a visão. Deus pode fortalecer a visão. Deus pode restaurar a visão. Deus não pode mudar a visão. Sim. Deus não pode, por exemplo, eu preguei o evangelho 50 anos, agora Deus vai dizer que eu estou errado, que ele vai me dar uma visão nova. Não, Deus não é maluco. Deus não é maluco. Volte lá um pouquinho. Deus não é maluco. Mas o que aconteceu com as células é que tem gente que fala assim, agora eu descobri a pólvora. Sim, achou que era o único caminho. E agora quem não frequentar a célula, quem não for líder de célula, vai ser excluído, está errado. Sim. Sabe o que eles fizeram? Eles jogaram a água fora com o bebê dentro. Sim. Não, nós temos que usar a célula e temos que continuar com o culto. Sim. Se você entrar na célula, você é muito bem-vindo. Se você não quiser entrar, nós vamos te amar do mesmo jeito. Porque ninguém é um cristão de segunda categoria por não querer trabalhar com um pequeno grupo. E foi isso que aconteceu. Sim. E pessoas despreparadas também, sem ter essa noção. Eles foram da noite por dia, foi decidido, nós vamos mudar a nossa igreja e agora será uma igreja em célula. Mas não prepararam líderes, não prepararam pessoas, não esclareceram qual é o objetivo da célula, do pequeno grupo, que é cuidar de pessoas, que é ter relacionamento com pessoas, que é levar a palavra do Senhor. E bem como o pastor nos disse, né? A célula não pode caminhar sozinha, ela tem que caminhar junto com a igreja. Uma outra coisa que aconteceu é o seguinte, muitas igrejas no Brasil, que eram em célula, disseram,
O líder de célula que chegar a 100 células se tornará pastor. Eita. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Muita gente começou a abrir célula para todo lado para virar pastor. E se Sim. tornou pastor da noite para o dia, sem preparo. Sem preparo. Sem preparo. Sem né? preparo. E sem Aí, consagração, né? sem, né? A célula, volte por favor, a célula não é para expor a vida, não é para expor pecado, não é para expor ressentimento. Né? E aí aparece muito problema, porque muita gente passou a achar que célula é algo negativo, é ruim, não é nosso, não. A célula é bíblica. A célula é para causar crescimento, a célula é para causar comunhão, a célula é para causar um pastoreamento efetivo. E é para cuidar um do outro, que é impossível, diante da sociedade moderna, cuidar um do outro numa igreja só domingo à noite. Verdade, pastor. Verdade. Então a célula ela foi, a princípio, caracterizada por esse Como lado. algo ruim. Algo ruim. Algo negativo. Mas hoje nós percebemos que ela é uma estratégia eficaz e eficiente para o crescimento tanto espiritual como para o crescimento em número também Lógico. da igreja. Como é que nós vamos entrar num condomínio se não temos uma célula? Sim. Antigamente você batia a palma e entrava. Hoje, por causa da violência, ninguém deixou você entrar. Hoje mesmo, o pastor Vinícius foi me buscar no meu prédio, tem que telefonar, tem que colocar uma senha num portão, depois a senha no outro portão. Se ele fosse entrar, ele tem que dizer o CPF. É uma confusão para entrar num condomínio. Mas a célula abre as portas da casa dos irmãos, uns para o outro, para serem cuidados e ganhos. E quebra o paradigma também da pessoa que tem uma visão distorcida do que é a igreja templo, né? Ela percebe que na célula ela pode ser muito mais útil e ela pode ter muito mais vida, né? Exato. Outra coisa. Na célula você é conhecido e conhece. Sim. Na célula você tem condição de se abrir, não é? E a célula é uma maravilha, querido. Por quê? Você pode estudar a palavra e você pode participar, que num grande culto não há Você não tem como perguntar, né? Não há como perguntar, não há como tirar dúvidas. Tudo isso você faz na célula. Pastor, e hoje? Qual é o nosso desafio na igreja metodista wesleyana? É isso que é importante, é a gente voltar às origens dos pequenos grupos. O que é isso? Amar e ser amado. Cuidar e ser cuidado. Buscar a santidade e o fervor no coração pelos perdidos. Não é a gente ficar só cuidando um do outro, como diz aí, a gente engordando, recebendo e não dando nada. Outra coisa, querido, uma caixa d'água que só recebe, ela transborda, ela fica inútil. Você precisa receber e precisa dar. Ganhar almas para Cristo, fechar as portas do fundo da igreja. Isso é que é importante. O nosso problema até hoje não é ganhar, pastor Vinícius. Todo ano a gente batiza muita gente, mas muita gente sai. Por quê? Se não há quem cuide, a gente perde as pessoas. Verdade. Vamos abrir a porta da frente da igreja com os pequenos grupos e fechar a porta dos fundos para que a pessoa não desvie. Olha, ninguém que frequenta um pequeno grupo desvia. É verdade, isso é estatístico. Ninguém. Por exemplo, se eu cuido de você toda semana e reúno com você toda semana, orando com você, você fica tão agarrado a mim que você não me larga nunca mais. Sim. É isso que faz o pequeno grupo, é criar essa comunhão. Tem gente na igreja, por exemplo, na minha igreja, em Vila Nível, tem gente que não sabe o nome do outro. Chama de irmão, porque não sabe o nome. Não tem intimidade, não tem a proximidade. Tem gente, por exemplo, que passa aperto porque não tem ninguém que saiba o problema dele. Sim. Não é? Ele não tem coragem de falar, não tem coragem de estar em aperto. Olha, num pequeno grupo, agora nessa pandemia, se frequenta um pequeno grupo, todo mundo sabe se ele tem o que comer, se ele está desempregado, se ele está doente, se ele foi hospitalizado, se ele está com Covid, tudo isso por causa do pequeno grupo. O pequeno grupo
estreita comunhão. Uhum. O pequeno grupo aproxima os membros uns dos outros. O pequeno grupo aproxima os membros do pastor, Sim. da liderança. O pequeno grupo forma novos líderes. Uhum. O pequeno grupo capacita o crente novo a se tornar um líder. Ele se Tudo envolve com a obra, ama a obra do Senhor e as portas do fundo são fechadas. Exato. E eles não vão embora, né? O pequeno grupo prepara líderes capazes de evangelizar, discipular e formar novos discípulos. Porque a maioria que está na igreja não sabe nem o plano de salvação. A maioria que está na igreja não sabe nem como evangelizar. Se alguém fizer uma pergunta, ele se embanana todo. Sim. No pequeno grupo, ele será capacitado. Sim, sim. A Bíblia diz, o que aprendeste de mim, ensina a homens idôneos, para que eles também ensinem a outros. Discipulado, pequeno grupo. O pequeno grupo acolhe os novos convertidos que chegam à igreja. Sim. Porque o novo convertido que vai participar do pequeno grupo, ele vai ser cuidado. E o que acontece hoje? A gente recebe 300 pessoas, 400 pessoas, anota o nome dele, mas ele não se envolve. São desses 300, 30, 40 batiza. Os outros se perdem porque ninguém cuida. No pequeno grupo, o novo convertido será cuidado. Amém. Um pequeno grupo tem que se tornar um estilo de vida da igreja, em que todos são bem cuidados, amparados por Cristo e um pelo outro, para se tornarem a família de Cristo, onde todos são amados, cuidados, revigorados, encorajados, abençoados e felizes. Amém. Pastor, muito obrigado. Que o Senhor nosso Deus te recompense poderosamente. Meus amados irmãos, creio que hoje foi uma grande bênção na sua vida, como foi aqui na minha. Né, receber essa inspiração de como ser igreja, né, de entender todo o propósito de Deus da queda, da restauração do homem, da formação de igrejas em pequenos grupos e da reforma desse modelo tão fantástico. Que você aproveite muito bem esse curso, que você vá até a última lição. Tenho certeza que tem muita bagagem, muita coisa aí que fará o seu ministério prosperar. E as pessoas, através de você, conhecerão a Jesus e serão transformadas pelo poder de Deus na sua vida. Nós terminamos essa lição aqui com o nosso muito obrigado ao pastor Silmar, e ele vai nos dar a bênção final aqui, e eu quero dizer para você, como eu sempre termino, que em Cristo eu fui amado, que em Cristo eu aprendi a amar, e que em Cristo, pastor, nós amamos você. Isso, verdade. Que grande prazer. Olha, eu preciso da sua ajuda. A Igreja Metodista Wesleyana precisa da sua ajuda. O Evangelho precisa da sua ajuda. Como é que você vai poder ajudar? Frequentando um pequeno grupo, conhecendo a palavra, se tornando um missionário onde você está, convidando seus amigos, vizinhos e parentes para o pequeno grupo na sua casa, crescendo juntamente um com o outro, até que a gente se torne a estatura e varonilidade de Cristo, semelhante a Ele em tudo, sendo cada dia um pouquinho mais parecido com Jesus. Só poderemos fazer isso dentro de um pequeno grupo. Numa grande igreja, onde você aparece só domingo à noite, isso será praticamente impossível. Se junte a nós, cumpra essa ideia, se entregue, sirva a Jesus junto com a gente. Nós podemos fazer muito. Através dos pequenos grupos, nós podemos atingir todo o mundo para Cristo. E não estou exagerando. Isso é provado, é estatística, é matemática. Um pequeno grupo, formando um pequeno grupo, multiplicando-se, nós podemos atingir todo o mundo com a mensagem do Evangelho. Por favor, que Deus te toque, abra o coração, nos ajude. Em nome de Jesus. Pastor, encerra comigo com essa frase aqui então. Ó, em Cristo eu fui amado. Em Cristo eu fui amado. Em Cristo eu aprendi a amar. Em Cristo eu aprendi a amar. E em Cristo, nós aqui, nós amamos, vamos amar você. Deus te abençoe. Um beijo aí no teu coração. Fique com Deus. Até Grande a próxima. abraço. Tchau.